Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir a aula da menininha com girassóis. O chapéu nós vamos fazer com marfim, ocre e sépia. Só que a gente precisa achar aqui onde que tá ele, né? Aqui, ó, tem um pedacinho aqui. Aqui a gente tem o cabelo. Isso daqui é chapéu outra vez. Olha, definir aqui essa parte. Aqui é chapéu, olha. Aqui é a linha da dobra do chapéu. Aqui também, ó, tem um pedacinho aqui. Aí, desse lado de cá, aqui é chapéu. Aqui a gente tem o cabelo. Podemos preencher todo o chapéu, inclusive essa fita. Eu vou preencher todo o chapéu. Quero trabalhar com bem pouquinho ocre aqui em cima desses dois cantinhos. Aqui do ladinho. Você viu que tem uns riscos. Eu tô colocando o ocre assim, ó, em cima do risco. Do lado de cá também. Aqui embaixo da dobra. Em cima do risco. Contorno, ó, em cima do risco. Temos aqui, não precisa preencher inteiro. Pode colocar assim, pontilhado, ó. Mas todo lugar que tiver risco, você põe um pouquinho do ocre. Pode pôr aqui um pouquinho na borda também. Ó, esse chapéu, ele tá virado pra cima, ó, ele virou pra cá. Então, a gente tem aqui a dobra. Então, esses riscos que tem pontinhas assim, embaixo tem que estar escurinho. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Essa parte de cima, eu vou fazer um contorno. Manchadinho. Aqui pelo meio tem um pouquinho também, ó. Eu vou pegar o pincel 2 agora, porque eu quero fazer uma sombra com sépia. E essa sombra tem que ficar muito pequena. Eu não quero deixar o chapéu escuro. Eu quero fazer uma cor de palha, bem clarinha. Então, aqui é uma área escurinha. Vou colocar mais tinta aqui no pratinho. Olha, aqui fica escurinho. Mas não chegue na borda, não precisa chegar ali. Deve aparecer um pouquinho da beiradinha do chapéu. Aqui nesse risquinho. Embaixo, né? Sempre embaixo. Aqui nesse cantinho também tem que ficar mais escurinho. Agora eu vou fazer assim, eu vou pegar a tinta de um ladinho do pincel e eu vou colocar na borda. Mas eu não tô esfumaçando ainda, eu tô colocando a tinta. E aqui, onde tem esses risquinhos tortinhos, assim meio viradinhos, a gente vai pincelando também de pouco. Olha, você vai fazendo, seguindo o risco, só batendo o pincel com um pouquinho de tinta. Aqui vou pôr de novo na borda. Não precisa caprichar para fazer uma linha, porque olha, ele é velho. O chapeuzinho tá arrepiado, ó, tá, tem essas pontinhas assim.
Essa parte aqui, eu quero passar aqui na bordinha, aí uma linha um pouquinho mais fina. Agora, aquela parte de cima, começo no cantinho. Quero deixar esse cantinho aqui mais escuro. Esse cantinho aqui também quero deixar mais escuro. Vou até colocar um pouquinho mais de sépia aqui. Vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Olha, e vou dando pinceladinhas de novo. Não reto, tá? Meio arredondado. Tem um arrepiadinho aqui. Tem um arrepiadinho aqui. Vou fechar ali em cima. Aí. Depois que a gente fizer o rostinho e o cabelo, a gente volta para acertar essas partes aqui do chapéu que estão por cima. Agora eu vou preencher de ocre essa fita. Preenchi de ocre, vou colocar um pouquinho do marrom aqui do lado e desse lado também. Ó, fiz uma sombra. A fita tá atrás do chapéu, porque esse chapéu tá virado. Então, esse lado aqui, ela precisa ficar um pouquinho mais escura. E agora uma pincelada de branco bem aqui. E vou puxando esse branco. O branco não deve vir sobre o marrom. Nesse ponto eu posso fazer bolinhas no vestido. Com o cabinho do pincel, você vai distribuir bolinhas brancas. Isso vai clarear bastante esse vestido. Vai distribuindo numa distância constante. Aqui em cima, na fita também, você vai pôr bolinhas. Você viu que aqui o tecido tá mais franzido. Então, ele tem que ter mais bolinhas, só que essas bolinhas não podem ficar tão brancas quanto essas aqui de baixo. Então, você coloca assim, com o pincel, com um pouquinho menos de tinta. Não tô colocando com o cabinho do pincel, tá? Tô colocando com a cerda. Tem mais bolinhas e menos brancas. Opa! Agora eu vou explicar para você uma coisa que aconteceu. Eu estava pegando a tinta vermelha para colocar na bochecha da menininha e sem querer derrubei o vermelho vivo aqui nessa área. Virei assim o pote. Toda essa área que você está vendo aqui, que está meio cor-de-rosa, ficou cheia de tinta. Imediatamente, o que eu fiz? Peguei um pincel grande, retirei o excesso da tinta, peguei um pincel limpo, umedeci, pus na água, peguei o meu creme Bozano de barbear e coloquei assim, olha, em cima da mancha vermelha. Esfreguei, fui na pia, embaixo da água corrente e lavei. Olha como que ficou. Deu para salvar. Só que desbotou um pouquinho porque a pintura ainda não estava totalmente seca. Então ficou meio desbotado. Mas aqui eu vou refazer a folha. Eu vou fazer um fundo e que vai cobrir esse rosado. Olha, ficou bem rosado aqui onde tinha a... Porque foi muita tinta, eu derrubei metade do pote de tinta aqui. O que eu fiz? Terminei a menininha, vou esperar secar isso daqui bem para poder refazer e pra gente fazer o fundo. Eu comecei outro trabalho. Isso daqui tudo já tinha mostrado para você nesse outro pano. Então agora nós vamos fazer
essa parte aqui, eu já deixei no ponto que estava, com o chapéu pronto. E nós vamos fazer essa parte do rostinho do cabelo, pra você ver como que é. Pra fazer essa trancinha, você vai fazer assim, olha, com um pincel bem pequenininho, né? Pincel número 2. Peguei um pouquinho de tinta e eu vou passar em cima do risco. Olha só. Tá vendo? Só em cima do risco. Aqui embaixo, perto do lacinho, vou dar uma esfumaçadinha. E aqui, tá vendo? Que aqui tem uma orelha. Então, a gente vai contornar, olha só, a orelha e o pedacinho de rosto. E vou dar uma esfumaçadinha pra baixo também. Vou fazer a mesma coisa aqui. Lavo meu pincel. E agora com o ocre, eu vou colocar a tinta nesse lugarzinho aqui que não tem. Quer ver? Olha, tô só preenchendo, tá? Bem dentro do espaço. Você viu que até os risquinhos ficaram. Vou colocar aqui também. Agora eu vou lavar o meu pincel. Ainda tá molhadinho, então, ó, eu vou dar uma esfumaçadinha nisso aqui. Eu passo o pincel bem em cima do sépia, ó, e dou uma... O pincel não tem tinta, tá? Só pra... Se ficou algum excesso de tinta, eu vou suavizar. Pronto, eu já vou usar o sépia aqui embaixo. Ó, o lacinho tá aqui, um pouquinho. Ó, as perninhas do lacinho, entre os dois, vou esfumaçar assim um pouquinho. E agora eu vou trabalhar com pincel zero. Vou completar aqui esse contorno, ó. Pra marcar o finalzinho da trança. E esses fiozinhos aqui também vou trabalhar com pincel zero. Não preencha inteira essa área, tá? Vai fazer fiozinho por fiozinho. Fica uma pontinha de cabelo bem bonitinho. É só você seguir o risco. Mesmo que fique meio emaranhado, não faz mal. É ponta de cabelo. Aqui, ó, tá vendo que aqui tem bastante tinta? E daí saíram os fiozinhos finos. Tire mais alguns, assim, só pra deixar mais a tinta aqui não fica tão marcada. Ó, tá vendo? Coloquei mais uns fiozinhos ali e já disfarçou aquela área. Pronto. Pro lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar ainda com o pincelzinho 2, um pouquinho do marfim e vou dar uma iluminadinha, olha, só no meinho aqui, ó, da trança. Bem pouquinha tinta. É uma pinceladinha, não precisa esfumaçar, não precisa apertar, não precisa nada, só bater o pincel ali um pouquinho. Agora nós vamos para o laço. Primeiro você vai fazer a sombra com cenoura. Tá vendo a perninha do laço? Então, aqui a perninha tá por baixo. Coloca um pouquinho do cenoura. Do lado de cá também, um pouquinho do cenoura. Aqui a gente tem o nozinho. Do lado do nozinho, você vai pôr uma pinceladinha. Temos 2 risquinhos. Você vai puxar esses 2 risquinhos. Olha que fácil. Já vou fazer do lado de cá também. A mesma coisa. Na perninha, que tá por baixo. Do lado do nozinho. Puxo 2 risquinhos pra fora. Pra dentro do laço. O restante, a gente preenche com amarelo ouro. Olha, você vai preenchendo. Aqui tem linha de amarelo, então tem que prestar atenção. Não pode esfumaçar. Aqui no meio, você vai dar uma esfumaçada. Aqui tem a linha
do contorno de fora, a perninha. Olha, preenche de amarelo ali e venho puxando. Aqui no meio, uma pincelada de amarelo. Aqui temos outra perninha. Aqui temos um contorno. Dou uma esfumaçada com o pincel puxando pra cima do cenoura. Faço a mesma coisa do lado de cá. Eu vou iluminar esse laço com um pouquinho de branco. Bem na pontinha. Coloco aqui. Não precisa alisar muito, tá? Ó, coloco aqui. Na ponta. Você viu que eu tô colocando e deixando aquela tinta? Eu quero que apareça. E aqui no meio, uma pinceladinha de branco. Tem um fiapo aqui me atrapalhando. Isso. Essa parte, se você quiser fazer com pincel zero, fique à vontade. Dá pra fazer. Vamos preencher o rostinho com salmão bebê. Você só não vai preencher os olhos. Aqui, ó, na testa, você pode preencher inteiro. Pode passar por cima do nariz, por cima da boca. O risco aparece, olha, tá vendo? Só não fique esfregando muito o pincel, porque isso ajuda a apagar o risco. Então, passe a tinta bem de leve e espalhe bem. Aqui essa área que tem cabelinho, que tem a orelha, olha, você vai preencher a orelha também. Pode preencher tudo. Então, depois que a gente termina de preencher o rostinho, você vai pegar um pouquinho do jatobá, vai colocar aqui no pratinho, para você controlar bem a tinta, e vai fazer assim. Primeiro lugar, eu vou colocar em volta, aqui em cima do risco do nariz, bem em cima, olha, um pouquinho de tinta. Essa parte aqui também. Eu vou esfumaçar isso daqui um pouquinho pra fora. Tá, agora, aqui, ó, no cantinho do olho, você vai colocar um pouquinho e vai fazendo uma sombra, assim, ó, em cima do olho, até no final. Nesse de cá também. Começo aqui no cantinho. Não é pra ficar uma linha assim, tá? Você vai esfumaçar isso daqui, olha. Vai fazer sumir. Aqui do ladinho da bochecha também. Você coloca bem na linha, coloca em cima do risco. E vai sumindo bem aqui na área da bochecha. E vai sumindo com isso daqui pra dentro. Aí, vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, bem na altura da boca aqui, olha. Mas é muito pouquinho, tá? E vai crescendo, olha, redondinho. Eu não tirei o pincel do pano. Redondinho. Pra fazer o colorido da bochecha. Se ficar muito, você volta com um pouquinho do salmão bebê, para equilibrar. Vou colocar também, isso tudo é questão de muito pouca tinta. Aqui, ó, embaixo do lábio dela, vou fazer um pouquinho de sombra. Aqui nós temos a orelha. É só uma coisinha para fora. Você vai pôr o pincel, bem no meio do espaço, você vai pôr o pincel assim, ó. Você vai apertar o pincel.
para fazer aquela parte escurinha do lado de cá também, dentro da orelha. Que ficou muito grande. Eu vou voltar com um pouquinho do salmão bebê, só para arrumar a pontinha de baixo, que é o que vai aparecer. Pronto. Tá, vamos aos olhos. Eu vou usar azul Caribe. Você pode usar verde, qualquer outro tom de azul, caramelo. Azul Caribe, branco e o preto. Primeiro o branco. Essa parte aqui, olha, você vai colocar o branco. Meu pincel tá meio molinho, porque eu já usei, então eu vou deixar ele para fazer só o contorno. Eu vou usar o outro que é mais curtinho, que é um pouquinho mais durinho. Olha, fica mais fácil de preencher. Tem um espaço muito pequeno. Vou preencher o lado de lá também. Os olhos sempre são iguais. Se essa bolinha estiver para cima, as duas tem que estar. Se estiver para um lado, as duas ficam para aquele mesmo lado. Pronto, essa parte. Eu vou preencher a bolinha com o azul Caribe. Às vezes, para fazer esses detalhes que são bem delicados, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Pega uma pincelada, põe no pratinho, coloca um pouquinho de clareante ou uma gotinha de água e deixa a tinta assim, ó, bem molinha, que fica mais fácil de trabalhar com ela. Quando tá muito duro, fica saindo pedacinhos, fica difícil. Agora, nós vamos trabalhar com o preto, bem pouquinho na ponta do pincel, não no centro, aqui, ó. Eu vou colocar a bolinha de preto, você viu? Eu tô colocando assim meio que pro ladinho, como se ela estivesse olhando pra cá. Aqui também. Tá, coloquei esse preto com o próprio preto que tá no pincel ainda. Eu vou puxar aqui, ó, vou terminar de fechar, tá viu? Ficou até meio cinzinha porque tinha bastante branco ali. Vou puxar pra cá também. Olha. Aqui preciso pegar mais um pouquinho. Fecho esse lado, puxo por cima do azul, contornando o azul. Se precisar colocar um pouquinho de tinta no pincel, coloque, mas só um pouquinho. E tire assim o excesso no pratinho, torcendo. Ó minha mão, olha, eu vou fazendo isso. Tenho bastante tinta, encosto o pincel no pratinho e torço. Ele vai ficar com a pontinha bem fininha. E agora eu vou contornar essa parte aqui, ó, do azul. Entre o azul e o branco, eu passo uma pinceladinha de preto. Aproveito esse restinho de tinta e vou fazer aqui embaixo. Eu não vou contornar da ponta na ponta, não é um risco pesado. É um pouquinho só de preto, mais pro meio, porque eu preciso marcar essa parte de baixo aqui do olho. Nesse ponto, eu paro com as cores, eu vou pegar uma pinceladinha de salmão bebê e eu vou fazer uma pálpebra aqui, ó. Você viu que tem a linha de preto, depois tem essa sombra. Nessa sombra, contornando o preto, olha, eu vou fazer um pouquinho de luz. Não venho muito pra cá. E também não começa aqui de baixo, olha, comecei ali, dou uma alturazinha aqui, começo, e daí a tinta vai sumindo pra cá. Do lado de cá a mesma coisa, olha, eu começo daqui e vou levando, passando por cima. Você pode torcer o teu pano aí como for melhor, tá? Pra você conseguir fazer isso aqui.
Eu vou tentar fazer com ele de pezinho, porque é mais fácil para você ver. Tá, agora a gente vai finalizar o olho. Pego o branco, bem pouquinho, coloco entre o preto e o azul. Eu coloco um ponto. Do lado de cá também, entre o preto e o azul, eu coloco um ponto, do mesmo tamanho. Depois, do lado de cá, eu coloco mais um pontinho. Aqui, quase que encontrou as três cores, eu vou colocar aqui. Olha, fica na mesma linha, na mesma direção, tá? E agora, vamos aos cílios. Muito pequenos, tá? Preto, com pincelzinho torcido. Saia do preto e passe por cima dessa linha que a gente fez ali. Não encha de cílio inteiro, comece, digamos, pelo meio e sempre a posição é essa, olha. Não faça cílio reto. E não pode ficar muito comprido, porque ela não tá maquiada, é uma menininha do campo. Pro lado de cá é a mesma coisa, ó. Saio do olho e faço uma curvinha. Sempre que pegar a tinta, torça no pratinho para o pincel ficar bem com a ponta bem fina. Pronto, tô satisfeita de cílio. O pincel tá sujinho ainda, vou pegar um pouquinho de sépia, tá sujinho de preto, e vou marcar aqui, ó, uma sobrancelha aqui. O cabelinho vai cobrir, mas eu quero marcar esse espaço. A boquinha. Vou pegar uma pincelada de vermelho vivo. E vou preencher. Olha, siga bem certinho o risco, que não vai ter problema. Primeiro a gente tem esse triângulo aqui. Você vai preencher com esse Vzinho bem certinho no risco. Depois que você fizer isso, você vai puxar aqui embaixo, tem uma outra linha. Daí você fecha, olha. Cantinho, cantinho. Com um pouquinho do sépia, sem lavar o pincel. Tirei aqui o excesso. A gente vai fazer aqui, ó, o meinho da boca. Você pode pôr um pontinho, um tracinho. No cantinho, nos dois cantinhos. E esse cantinho da boca, sempre faça assim, ó, a boca vai fazer esse movimento. Um pouquinho pra cima. Não deixe reto, deixa assim, curvo pra cima. Aí, eu vou fazendo a linha devagarinho. Ó, tá vendo? Pra chegar aqui no meio da boca, tem que ficar mais escurinho. E o cantinho sempre puxadinho pra cima. Isso dá ar alegre, feliz. Embaixo do lábio, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Pra essa boca ficar cor de boca, assim, sem batom, se você quiser deixar assim, pode deixar. Mas se é uma menininha mais simples, assim, mais do campo, jogue um pouquinho, coloque um pouquinho de jatobá em cima do vermelho, ou misture. Isso vai fazer o vermelho sumir um pouquinho e ela fica com a boca bem rosada. Ó, jatobá com vermelho vivo. Depois, com salmão bebê, você pode dar uma iluminadinha. Põe o ponto bem no meio e vai lidando com o pincel, olha, devagarinho, devagarinho. Todos esses cabelinhos aqui, a gente vai fazer assim, ó. Pincel zero, do mesmo jeito que nós fizemos o cabelinho ali embaixo da ponta da trança. Vou fazer os meus.
Depois você confere. Terminei aqui o cabelinho. Eu vou pegar um pouquinho do jatobá e vou fazer aqui arrumar o contorninho do rosto. Aqui, ó, entre pescoço e queixo. Às vezes fica alguma imperfeiçãozinha, daí a gente arruma o contorno. Aqui nesse cantinho é sépia, porque tem o sépia de sombra, né? Então tem que ser o sépia. Ah, o narizinho. A gente ainda tem que acabar. Um pouquinho do salmão bebê. E eu vou dar uma clareadinha nele. Se lembra que a gente colocou a sombra em cima do risco e puxou pra fora. Dentro ele tem que ficar clarinho. E daí aproveita para terminar essas pontinhas aqui, ó. Dá uma esfumaçadinha com o salmão bebê para ficar aquela pontinha bem fininha. E com o pincel zero e o sépia, aqui nós temos 2 pontinhos. Olha. 2 pontinhos, você põe o pontinho e ele é meio compridinho, assim, não é um pontinho redondinho. E já vou puxar aqui, ó, fazer esse meinho aqui entre as 2 narinas. Ponto. Essa parte nós concluímos. Você tem que esperar secar. Eu vou voltar para esse pano pra gente fazer o fundo. Olha, totalmente seco. Vou umedecer. Não tenho acabamento no pano ainda, então eu posso umedecer inteiro sem medo. Mas você não vai com a tinta até a borda. E se você for, vai manchar aqui a borda da costura. Olha, tá todo úmido, mas não está molhado. E eu pego um pouquinho do amarelo canário com uma brochinha, tiro o excesso e eu vou colocar, eu vou trabalhar com o azul hortênsia, que eu gosto, e o amarelo canário. Então eu vou colocar alternado. Coloco um pouquinho do amarelo canário aqui, não é preciso contornar todo o trabalho e deixar aquela coisa grande, tá? Você vai pôr um pouquinho assim, vai limpar o pincel pra fora. Aí você dá um espaço, deixa um pouquinho do amarelo, deixa um espaço para pôr o azul. Então, vou passar esse amarelo pro lado de cá. Todos os cantinhos. Não vou fazer isso aqui em cima da cabeça da menina, tá? Vou deixar lá em cima sem nada. E vou colocar um pouco aqui embaixo. A ideia é esse redondo, assim, que você tem que deixar, tem que dar a impressão de que o risco tá contínuo. Agora eu lavo o pincel, seco bem, pego o azul hortênsia e vou fazer a mesma coisa nos intervalos. Entre o azul e o amarelo, dê uma misturadinha. Ele vai dar uma ligeira esverdeada e vai ficar bonito. Aqui, onde eu tenho essa folha com essa mancha de rosa embaixo, vou colocar o azul sem problema. Aquela mancha ali, a gente não vai nem perceber. E depois eu vou refazer essa folha, porque ela ficou meio desbotada. Olha, dou uma ligeira misturadinha aqui. Venho aqui nesse espaço que não tem tinta ainda. Esse fundo no molhado vai ficar muito suave, tá? Então você pode até carregar um pouquinho na tinta. Aproveitando esse fundo que ainda tá meio úmido, eu vou arrumar algum cantinho daquele primeiro fundo que eu fiz que ficou sem tinta. Deixar um pouquinho mais profundo aqui. Olha, agora o sépia vai sumindo dentro do azul. Aqui também, ó, ficou meio manchadinho. Um pouquinho de tinta pelos cantinhos.
vai melhorar. Só para tirar aquela mancha. Aqui, ó, embaixo do pezinho dela, eu vou deixar uma linha de sombra. E na pontinha do pezinho. Viu que eu não juntei? Deixei na pontinha e aqui embaixo do pezinho. Esse canto também que foi lavado, vou deixar um pouquinho mais escurinho. Concluímos. Aqui refiz. Essa é a primeira de uma série que eu pretendo fazer. E esse pintei o vestidinho para quem não quer ou não pode fazer o crochê. Quem quiser e puder fazer, essa é a ideia. Aí você costura em cima. Espero que você goste e que aproveite bem essa ideia. Essa é a primeira de uma série de 7 semaninha que eu vou preparar para vocês. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, só na Lu Pinturas.